Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do VideoCast Mulheres Quebrando Tabus. Nosso podcast no vídeo do coletivo Mulheres Quebrando Tabus de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que está na sua segunda temporada. Esse episódio marca a terceira parte de uma série de entrevistas e conversas especiais em alusão às eleições municipais de Novo Hamburgo, em que vamos conversar com os candidatos à prefeitura da nossa cidade. O nosso objetivo é conhecer um pouco mais sobre cada candidato, suas pautas e propostas e entender um pouco mais suas ideias a respeito das políticas públicas para mulheres, crianças e outros pontos importantes. Nossas entrevistas elas foram agendadas por ordem de retorno e de disponibilidade dos candidatos. E nessa edição recebemos Tarcísio Zimmermann, candidato a prefeito de Novo Hamburgo, pela coligação Juntos por Novo Hamburgo, PDT, PSB e União Brasil, com Ademir Zang como vice. Tarcísio é formado em Sociologia, já foi prefeito de Novo Hamburgo e já foi deputado estadual do RS. Seja bem-vindo, Tarcísio. Eu que agradeço muito esse convite e essa oportunidade de fazer um diálogo substancial assim, sobre um tema que é da maior relevância em termos de construção de políticas públicas no âmbito municipal. Então, muito obrigado ao coletivo, muito obrigado pela oportunidade de nós conversarmos sobre esses temas. Muito bem, muito obrigada. Então, conta um pouco aqui para o nosso público e para a gente também sobre a sua jornada até aqui, até esse momento de hoje. Eu sou um homem de 70 anos de idade, portanto, um veterano já de muitas jornadas. Sou o 11º filho do seu Eugênio Matias e da dona Agnes Catarina Zimmermann, pequenos agricultores no interior de Santo Cristo, uma cidadezinha que fica quase na fronteira com a Argentina, na parte mais noroeste do estado. Meus pais tiveram 13 filhos, então eu sou o 11º. Na verdade, eu só não sou agricultor porque meus pais eram muito católicos e queriam todos nós, ou padre ou freira, né? Então, por isso, aos 10 anos de idade, eu acabei entrando para um seminário como interno, né, num tempo em que todas as distâncias eram longas, né? Havia muito pouca possibilidade de mobilidade naquele tempo. E eu fiz na época o ginásio completo, né, no seminário, e depois eu saí. E tive uma vida, enfim, para cá e para lá, bastante agitada. Tive a oportunidade de fazer o curso de Sociologia e de morar em casa de estudantes em Porto Alegre, e isso acabou fazendo com que eu tivesse contato com diferentes visões da política. E nós estamos falando agora do período da ditadura militar. Eu fui a Porto Alegre em 73, entrei na URGS em 76, e isso foi fundamental na minha trajetória, né? Eu trabalhei, tive uma oportunidade de ser, como diriam hoje em dia, um gerente, né? Um executivo, né? Na área de processamento de dados, que também foi muito importante para a minha formação como um todo. Mas depois eu larguei daquele emprego e fui ser assessor sindical no interior, organizando sindicatos e cooperativas e partido político, enfim. E foi nessa condição também que eu vim a Novo Hamburgo em 89. E aí, então, mais adiante, por uma circunstância bem fortuita, em 96, o PT não tinha candidato a prefeito, eu era o presidente do PT, e eu digo, estou aqui há pouco tempo, não conheço ninguém me conhece, mas eu sei fazer campanha. E aí, a partir dali é que começou a minha trajetória. Acabei eleito deputado federal em 98, fui convidado a ser secretário do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do governo Livre Dutra. Foi uma coisa espetacular do governo, né? Nós tivemos iniciativas fantásticas, né, em todas as áreas, mas na secretaria que eu coordenei também. E depois eu exerci o mandato de deputado federal entre
2002 e 2008, e aí em 2008 fui eleito prefeito de Novo Hamburgo, e tive um mandato até 2012, não pude assumir por conta de uma coisa, enfim, mesquinha, enfim, que a Justiça Eleitoral acabou me impondo, né? Eu havia participado da eleição de 2004, compareci numa inauguração inadvertidamente, né? Era o primeiro ano em que vigia aquela lei, era uma inauguração estadual, e o Ricoto, o governador, nos convidou exaustivamente, e acabei indo numa inauguração do CASE, né? Que é onde estão internos os jovens em conflito com a lei. Não havia nenhum eleitor lá. E acabamos impugnados, perdemos o registro, e por isso eu fui incluído na lei da ficha limpa, né? E não pude assumir em 2012, quando eu ganhei a eleição mesmo cassado. Depois, em 2013, elegi meu sucessor. Depois fui presidente da Corsan, fui deputado estadual, e agora eu estou aqui. E conta pra gente o que te motivou a se candidatar à prefeitura aqui de Novo Hamburgo. Agora, né? Dessa vez. Agora, nesse ano. Eu acho bem legal essa pergunta. A rigor, eu tinha decidido que eu não seria mais candidato. E, de fato, me desfiz de todos os aparatos, digamos assim, que um candidato normalmente preza muito, né? Mas aí aconteceu de eu receber uma ligação do presidente do PDT, Romildo Bolzan Júnior. Eu acho que ele estava muito instruído. Eu sempre fui um cara meio de coração mole, assim, né? Um cara que se comove fácil, um cara que, enfim. E ele chegou com uma conversa assim, do tipo: pô, Tarcísio, o povo de Novo Hamburgo foi tão generoso contigo, te deu tantas oportunidades de aprender, e agora a cidade passa por um momento tão dramático, tão difícil, e tu vai negar essa experiência, esse conhecimento, o teu reconhecimento também pessoal, porque isso é importante na política, a gente não ser digamos assim, um desconhecido em Porto Alegre, no Palácio do Piratini, ou em Brasília, no Palácio do Planalto, ou na Câmara dos Deputados. Tu tem tanto reconhecimento. Então, isso acabou me fazendo rever, né? Acabou me fazendo rever a ideia de não ser mais candidato. E muito porque eu tenho verdadeiramente uma avaliação muito dramática sobre a cidade de Novo Hamburgo. Muito dramática e muito assim, realmente muito, me dói muito ver essa cidade, que eu tive, o período que eu fui prefeito, oportunidade de trazer obras e serviços e coisas maravilhosas para cá, e tudo está muito desmantelado, tudo está muito destruído, tudo está muito ausente. Então, me dói isso. Então, é isso. É um sentimento de que eu posso ajudar. Perfeito. Muito bom. E nos conta quais são as suas principais pautas nesse momento, então. Assim, ó, eu sempre gosto, quando eu estou num cenário, digamos assim, de desenhar um pouco a moldura dentro da qual a gente está operando. E qual é a moldura destas eleições aqui em Novo Hamburgo? É a moldura da dor e das perdas que ocorreram para milhares de famílias que tiveram as suas casas inundadas e também seus familiares, mesmo que não inundados, né? Eu diria da falência global do governo municipal, quer dizer, não tem uma única área desse governo que a gente possa dizer aqui tem vocação de futuro, aqui tem semente de futuro, aqui tem, digamos assim, novidade que engrandece. Não tem uma única ação, quer dizer, é um governo que faliu dramaticamente, da situação difícil da saúde pública, né? Eu acho que a perda da oncologia, de alguma forma, simboliza uma cidade que sofre muito, né? Porque não é só os pacientes de oncologia que sofrem muito, mas sofrem muito mesmo, né? Por terem que se deslocar lá para Taquara, e são milhares de pessoas,
né? Mas também as milhares e milhares de pessoas que não têm um atendimento de média e alta complexidade na cidade. Então, esse é um outro ponto. Eu diria que o quarto ponto é, digamos, a crise brutal das finanças do município. O município de Novo Hamburgo, infelizmente, vem há muitos anos assim não pagando por inteiro suas contas do ano e vem num processo de endividamento muito assustador, verdadeiramente assustador, e que pode desmantelar o Instituto de Previdência dos servidores públicos da cidade. Então, é uma coisa muito grave que está ocorrendo. E o quinto ponto é a crise da própria cidade de Novo Hamburgo, do município. Novo Hamburgo é um município que empobreceu. Eu tenho usado um dado de números para, de alguma forma, simbolizar isso. O PIB do estado do Rio Grande do Sul cresceu, digamos, num período aí de 11 anos atrás, cresceu 114%. E o PIB de Novo Hamburgo, 76%. Então, é uma diferença muito grande, entende? A perda econômica que a cidade teve e que se acelerou muito neste governo por conta de perdas de empresas. Quer dizer, tem uns que dizem que foram 13 empresas embora, ou estão indo embora, ou foram 17, mas se perdeu muita empresa. E aí, o cenário que a gente tem para a cidade é uma cidade que envelhece, o que é bom, nós vivemos mais tempo, mas é uma cidade que perde a sua juventude, é muito ruim, que perde a sua juventude porque não encontra, a juventude que estuda não encontra oportunidades de bons empregos, de uma remuneração equivalente ao seu desejo, né, à sua necessidade na cidade de Novo Hamburgo. Então, é algo que me preocupa demais. Eu tenho colocado 5 pontos assim, essenciais que vão nortear o meu governo. O primeiro ponto é o diálogo. Eu quero fazer um governo de muita presença na cidade, evidentemente, se vencer. O segundo ponto que eu valorizo muito é o trabalho. Nós temos que trabalhar muito no governo. O governo tem que entregar serviços para a cidade, tem que entregar valores para a cidade. O terceiro ponto é transparência. Nós temos que combater toda forma de evasão de recursos públicos, de dilapidação de recursos públicos. O quarto ponto é a gente ter uma equipe de trabalho muito qualificada, técnica e politicamente, no sentido não de adesão à minha visão do mundo, mas de adesão a esses 3 princípios: diálogo, trabalho e, vamos dizer assim, transparência e cuidado no gasto público. E com isso nós podemos entregar mais naquilo que nós já temos, que é a saúde, a educação, a assistência social, a guarda municipal, quer dizer, os serviços de manutenção urbana. Nós podemos entregar mais sem ter que gastar necessariamente mais, porque nós não teremos dinheiro para gastar. E o quinto ponto é chamar a cidade para a gente definir digamos assim, uma estratégia e um novo horizonte para o desenvolvimento da cidade. Eu sempre chamo a atenção que São Leopoldo, até pouco tempo atrás, era um município mais pobre que Novo Hamburgo. Mas São Leopoldo, muito graças a Unicinos, mas também graças a uma sinergia que teve entre os governos de São Leopoldo e a Unicinos, acabou constituindo ali o Tecnocinos como um grande espaço de implantação de empresas de alta tecnologia, e isso fornece bons salários para os jovens, para os trabalhadores de São Leopoldo, e tem até uma fábrica de chip, que é a coisa mais disputada hoje no mundo. Só para a gente ter uma ideia, em Novo Hamburgo, o salário médio de nós hamburguenses é 2 salários mínimos e meio. O de São Leopoldo é 3,3 salários mínimos. Então, essa é a diferença de renda que uma estratégia de desenvolvimento bem-sucedida gerou naquela cidade. E é isso que nós temos que pensar para o futuro de Novo Hamburgo. Então, esses são os eixos que articulam o meu governo. Claro que daí, cada área tem um conjunto de políticas que serão desenvolvidas, né? Mas isso demandaria muito tempo para a gente falar.
Perfeito. E agora partindo um pouco para as políticas públicas para as mulheres, né? Quais as medidas específicas, assim, pretende adotar para combater a violência contra a mulher aqui na nossa cidade? Então, na verdade, uma política pública, né, de luta pelos direitos das mulheres, dos homossexuais, enfim, do LGBTQIA+, dos negros, dos idosos, das crianças, sempre tem que ser uma política transversal no governo. Ela não é uma política estanque, ela tem que... Nós precisamos, primeiro, iniciar isso dentro do próprio governo. Quer dizer, situações de assédio, situações enfim, de depreciação, o governo não pode conviver com isso, tá? Mas nós precisamos enraizar isso na educação, na saúde, na assistência social, no trabalho da Guarda Municipal, né? Então, eu pretendo ter isso como uma política transversal, como foi, na verdade, no período que eu fui prefeito. Mas especificamente, nós, no meu período, criamos aqui o Centro Viva Mulher, né, que infelizmente foi descontinuado pelo atual governo, né, que acabou transformando aquilo num equipamento da assistência social, mas não mais como um equipamento voltado. E o Viva Mulher, ele tinha uma equipe interdisciplinar que atendia as mulheres vítimas de violência e que lhes garantia possibilidade de proteção, de moradia, etc. e tal. Então, isso nós vamos restituir imediatamente. Nós vamos restituir esse espaço imediatamente. E eu pretendo também instituir na Guarda Municipal uma patrulha Maria da Penha. Na Guarda Municipal, uma patrulha Maria da Penha. De forma que a gente tenha efetivamente capacidade de atuar frente a essas situações de violência, mas, evidentemente, levar esses temas para as pontas das nossas políticas públicas. Então, eu diria que essas são as duas grandes medidas, assim, em relação a mulheres vítimas de violência. Perfeito. Muito bem, você falou também dentro da educação, né? Como um viés de possibilidade de mudança. E como tu imagina que a gente pode promover, você no seu governo poderia promover igualdade de gênero nas escolas para combater o machismo e outras situações também de racismo, desde a infância? O que você acha sobre isso? Eu acho, assim, eu acho que tem uma coisa boa acontecendo. A galera que está vindo agora é muito menos machista do que nós fomos, né? Felizmente. Então, isso é uma coisa boa, assim. E as escolas, elas já têm, assim, um esforço de promover o diálogo entre os diferentes, né? O esforço de evitar o bullying, evitar toda forma. Então, eu acho que esses temas são muito importantes, mas eles são temas que a gente precisa levar, especialmente em determinados momentos, como momentos mais estruturantes de um debate, né? Então, quer dizer, 8 de março, quer dizer, no mês de março, a gente pode transformar o mês de março nas escolas e era isso a coordenadoria fazia muito, no espaço privilegiado para a gente dialogar sobre isso, né, sobre esse tema especificamente. Então, eu acho que um pouco isso, né? Quer dizer, se o governo tem sensibilidade para um tema, ele efetiva a sensibilidade, coloca isso como uma prioridade, ele faz realizar, ele tem como realizar, e é isso. Né? E tu se compromete a garantir a participação de mulheres em cargo de liderança e decisões dentro da administração municipal? Olha, eu vou te dizer que se tem uma coisa que me orgulha, assim, é que o meu governo, entre 2009 e 2012, foi mais feminista do que qualquer outro governo que nós já tivemos. Nós tínhamos exatamente paridade, 50-50, né, de mulheres e homens nos comandos, nos postos de comando. Esse é sempre um desejo da gente.
Eu, lá no passado, eu ajudei a organizar um movimento que foi muito lindo, que minha mãe participou, que era o movimento das Margaridas, né? As mulheres trabalhadoras rurais que se organizaram para lutar pelo direito de aposentadoria e de serem reconhecidas como trabalhadoras. Muito bem, e isso me marcou para a vida toda. Isso me marcou. E minha mãe até usou uma frase uma vez, num diálogo entre nós, que ela me disse, claro que em alemão, ela falava mais alemão, Tarcísio, se eu soubesse na minha juventude o que eu sei hoje, minha vida teria sido muito diferente. Isso é uma frase que foi tão chocante para mim, tão pesada, mas que bom que ela conseguiu pensar isso, né? Mas provavelmente as perdas que ela teve ao longo da vida pesaram muito também nesse momento de esclarecimento, mais no final da vida. Bom, então eu vou lutar muito para a gente ter paridade. Mas eu coloquei no programa porque é uma realidade diferente que eu estou vivendo agora, né? No mínimo 30%, mas com o objetivo da paridade. É isso. Perfeito. Daí acho que a próxima já se responde também. Então, nos fala um pouquinho se tu planeja criar ou expandir serviços de creche, centros de cuidado, para facilitar o acesso ao trabalho e educação para mulheres. Eu não entendi. De creches? Isso, se tu planeja criar ou expandir serviços de creche e centros de cuidado, para facilitar o acesso ao trabalho e para facilitar o acesso à educação para as mulheres. Principalmente Olha as só, mulheres que são mães, né? isso, exatamente. Eu tive, vamos dizer assim, o privilégio de construir 12 novas escolas de educação infantil no meu período de governo. Não construí, não terminei a construção de todas, mas iniciei a construção delas e concluí algumas. É claro que era uma parceria com o governo federal, com uma contrapartida nossa que sempre doía, mas a gente fazia com gosto. Então, a gente ampliou bastante o número de vagas, mas eu sei que permanece tendo um déficit muito importante e, sobretudo, um déficit de vagas em tempo integral. Eu sei que hoje a realidade financeira do município não permite eu ficar fazendo promessas assim, tipo, levianas, né? Então, eu tenho pensado muito em determinadas questões. Como é que nós vamos resolver isso? Né? Eu cheguei até já a estudar um pouco a possibilidade da gente, transitoriamente, pensar num sistema de creches comunitárias, né? Que pudessem servir como um espaço transitório. Isso não nos desobriga de ter creches públicas, escolas infantis públicas, mas eu tenho pensado nisso, de eventualmente optar por uma alternativa desse tipo. Mas nós precisamos ter um rigoroso critério nas escolas. Todas as mães trabalham, mas as mães que trabalham fora, que elas tenham a possibilidade de ter escola de tempo integral. Nós temos que ter um rigoroso esforço nesse sentido, né? Porque senão verdadeiramente a gente bloqueia a possibilidade de progresso das mães. Então eu quero fazer isso. Sim, perfeito. E falando um pouco de saúde da mulher, né? Quais as tuas propostas para garantir um atendimento de qualidade e acessível para elas? Olha, eu acho, na verdade, que nós avançamos muito nessa questão aqui em Novo Hamburgo, né? E foi no meu governo que a gente avançou também, porque eu fui o prefeito da saúde naquele período. Nós fizemos praticamente esse sistema de saúde que tem hoje, praticamente foi constituído naquele momento. Imagina que eu também construí 12 unidades de saúde da família, implantei a estratégia de saúde da família, que é muito importante para a saúde da mulher, porque ela é muito mais preventiva, ela é muito mais dialogada, muito mais presente, né? Então,
e educativa. Nós tínhamos um cuidado muito, muito grande. Quando eu assumi a prefeitura em 2009, eu me choquei. Nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil de 19%. Né? Eu digo, não é possível. O Estado tinha 12, nós 19. A primeira grande ação que nós fizemos foi um pacto com Novo Hamburgo por mortalidade infantil, e a gente trouxe, no mesmo ano, já de 2009, o nosso índice para um índice compatível com a cidade de Novo Hamburgo. Então, esse tema tem que ser um objeto de grande atenção, quer dizer, de parte da administração, o cuidado do pré-natal, o cuidado especialmente adequado, assim, presente, para situações de gravidez de risco, enfim, essas coisas nós precisamos. Uma outra coisa que me deixava muito, muito, muito angustiado é que nós tínhamos uma fila gigante de mamografia. Eu digo, mas não pode, não pode. Se tem uma necessidade de um exame desse, isso não pode demorar 3, 4 anos. Porque se houver, eventualmente, uma comprovação de uma suspeita 3, 4 anos depois, é tarde. É tarde. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado com esses aspectos, especialmente nessa questão, vamos dizer assim, da prevenção oncológica da mulher, que é mais suscetível, que é mais... Então, nós vamos ter que ter muito cuidado com essa questão para a gente não agravar a situação de sofrimento das pessoas. Então, vai ser um olhar muito intenso para essa questão, porque nós não podemos permitir, vamos dizer assim, a perda de vidas e a dor desnecessariamente. Aliás, eu tenho uma preocupação muito, eu diria assim, muito consistente, e nós vamos colocá-lo em prática. Muito bem. É uma área que dentro dessa questão da saúde e também dessa ideia de restaurar o Viva Mulher, há alguma ideia específica voltada para a saúde mental da mulher, e especificamente também para mulheres que passaram por situação de violência doméstica? Na verdade, no Viva Mulher, nós tínhamos lá, nós tínhamos assistente social, psicólogo, e não tinha médico especificamente, porque isso tem que ser feito pela rede. Mas nós tínhamos um atendimento psicológico focado para mulheres vítimas de violência. Aliás, eu acho que esses atendimentos para a saúde mental, eles vão ter que ganhar um outro status, porque, a rigor, nós todos estamos, de alguma forma, doentes. Né? Esse mundo tem nos levado a situações de estresse, situações de limite assim, na suportabilidade da vida, e nós precisamos pensar isso. Nós precisamos pensar de novo como é que nós reconstruímos a felicidade, como é que nós reconstruímos a alegria, como é que nós caminhamos um pouco na direção do bem viver, né? Então, acho que nós vamos ter que repensar isso com muita ênfase, vamos discutir isso. Claro que é um problema de recursos, é muito complicado, mas nós temos que ter atenção para esses temas, para as crianças, por exemplo. Nós precisamos ter um olhar específico para as crianças, porque isso impede o aprendizado pleno, impede o desenvolvimento pleno. Então, é um conjunto de desafios que uma administração deve se colocar. Eventualmente, a gente não tem resposta para nada, mas só de pensar no problema já é alguma coisa. Né? Perfeito. E se tratando do empoderamento econômico das mulheres, como tu pretende apoiar isso? Na verdade, assim, o município não tem grandes ferramentas para isso, assim. Tem uma legislação federal que estabelece a igualdade salarial, né, para funções equivalentes. Tem muito pouco recurso, por exemplo, específico para qualificação profissional, que é uma necessidade, mas tem muito pouco recurso para isso. O município nunca teve
dotações para essa área, e eu não vou prometer, porque primeiro tem que colocar as contas em dia, e talvez a gente possa buscar recursos junto ao governo do Estado, ao governo federal, e aí, vamos dizer assim, também ter um olhar mais focado nas necessidades das mulheres. Mas eu acho que as mulheres, elas vêm num processo muito forte de ascensão profissional, muito forte de qualificação profissional em áreas imensas do conhecimento superior. Eu acho que nós precisamos, na administração, muito do exemplo da isonomia, né? De oferecer espaços de comando, mas também eu sou um sujeito chato, assim. Eu acho que uma coisa que me acompanha a vida militante toda, nós precisaríamos tentar feminilizar mais o comando, né? Ter um comando mais sensível, um comando mais solidário, um comando mais participativo, enfim, eu acho isso assim, né? Nós temos que ter capacidade de compaixão, capacidade de socorro ao outro, enfim, essa coisa que nós precisamos desenvolver um pouco mais. Então, sim, eu vou tentar trabalhar isso com muita ênfase. Muito bem. Então, tem alguma mensagem final que você queira deixar para quem nos assiste? Algo a comentar mais sobre a sua candidatura? Olha, na verdade, eu quero dizer para as mulheres que, assim, o processo de participação num governo, em geral, começa na campanha, né? Então, as mulheres que quiserem compartilhar conosco, eventualmente, o governo, era bem bom que elas já viessem para perto, para a gente pegar o clima todos juntos, para a gente criar laços de amizade, de solidariedade, de respeito, né? Então, tem espaço, viu? Tem muito espaço para mulheres no nosso cantinho aí da construção dessas eleições. Evidentemente, eu vou respeitar muito a decisão do povo de Novo Hamburgo, né, no que diz respeito ao voto, mas eu quero dizer a vocês que eu estou pronto para ser um bom prefeito. Estou pronto para ser um bom prefeito e também quero pedir a quem acredita em mim, né, quem quer que eu seja um bom prefeito, portanto quer votar em mim, que me ajude votando nas vereadoras e vereadores do meu time, né? É fácil votar no 12 para vereadora, para vereador, e votar no 12 para prefeito. Eu preciso de vereadoras e vereadores do meu time na Câmara. É isso. Beijão e fico na espera. Perfeito, muito obrigada, Tarcísio, pela presença. Agradecemos também a quem nos assiste e voltamos em breve com mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Pessoal, busquem se informar sobre os candidatos em geral, leiam suas pautas, acompanhem suas redes sociais desde antes do período eleitoral, perguntem para seus amigos, acompanhem os eventos públicos, as entrevistas, os debates, os momentos como esse que está proporcionando. Como cidadãos, precisamos estar a par, nos informar e votar com consciência. Um grande abraço a todos e até mais.